Paulo Durão, antes de mais, obrigado pela disponibilidade para esta nossa conversa sobre um tema bem importante. É investigador do Laboratório em Tecnologia Microbiana e Enzimática do ITQB Nova, especialista numa das suas áreas na atenção ao grande e mundial problema de resistência aos antibióticos. E neste dia 19 de novembro celebra-se o Dia Europeu do Antibiótico, um dia que foi criado exatamente para chamar a atenção ou para sublinhar a atenção que todos nós, não só a comunidade científica, precisam de continuar a dar a este problema da resistência aos antibióticos. Desde 1928, daquele momento, por acaso, em que foi descoberta a penicilina, ou pelo menos esse primeiro momento de descoberta do fungo Penicillium, que depois seria batizado por penicilina, até à introdução depois em 1940, do primeiro antibiótico, da importância que ele teve na Segunda Guerra Mundial, de todas as vidas que salvaram daí para cá. Paulo Durão, onde é que nos perdemos no caminho? O que é que aconteceu, entretanto, para chegarmos a esta situação tão preocupante que a própria Organização Mundial de Saúde declara como uma das sérias ameaças à saúde pública? Onde é que nos perdemos, Paulo Durão? Se acha bem que comecemos a conversa por aqui. Pode ser. Bom dia. Bom dia. Eu não acho que a resistência seja uma falha da medicina, resistência a antibióticos. É a consequência de um processo evolutivo. As bactérias são incrivelmente adaptáveis e ao pormos, sempre que tomamos um antibiótico, estamos a exercer uma pressão imensa para selecionar bactérias resistentes. O problema deriva talvez do uso excessivo e às vezes não adequado dos antibióticos. Nós não usamos antibióticos só na medicina, usamos antibióticos também para fazer crescer os animais, profilaticamente e, portanto, o uso excessivo de antibióticos poderá ser provavelmente a causa de tão forte seleção de bactérias resistentes. Esse uso excessivo deveu-se aqui à falta de informação, ao facto dos antibióticos serem de facto uma ferramenta importante de combate a doenças e perdemos um bocado a noção, se posso utilizar esta expressão, do outro lado da moeda? Eu acho que os antibióticos são uma droga milagrosa, quase milagrosa. Não são balas Sim. mágicas, mas são mesmo uma droga Sim. milagrosa. E são baratas e são fáceis de obter. E vulgarizou-se um bocadinho o poder do antibiótico. De tal maneira que agora estamos em risco de perdê-lo e voltar a uma época pós-antibióticos, o que seria dramático neste caso. Uhum. Pronto, eu acho que o que podemos fazer, talvez, é sensibilizar a população para este problema, que eu nem sei se está toda a gente com a noção que este problema existe e de que existem medidas muito simples que podemos fazer que ajudam a controlar ou a abrandar o avanço das resistências. Algumas, como por exemplo, tomar antibióticos só quando são necessários, e isto quer dizer que se estivermos constipados ou com uma gripe que são causadas por vírus e não bactérias, não ir a correr tomar antibióticos, não vai ter efeito nenhum. Também, se tivermos mesmo que tomar antibióticos, seguir as indicações do médico, cumprir o tratamento até ao fim, só tomar o medicamento que foi receitado pelo médico. Isso parece tudo muito básico, mas acho que são recomendações Sim. importantes. Uhum. Mas normalmente isso é conhecido, há muita pressão muitas vezes por parte dos pacientes junto do seu médico, uma pressão às vezes direta, outras vezes indireta, não é, doutor? Preciso do antibiótico, porque é que não tomo um antibiótico? E fico um pouco surpreendido às vezes quando converso, não é a primeira vez que converso sobre este tema, muitas vezes parece-me que há também por parte do lado da comunidade médica uma certa flexibilidade na prescrição de antibióticos, não sei se também tem essa impressão. Não vou falar em nome dos médicos, mas Claro, claro. eu percebo o ponto de vista dos médicos em que se uma pessoa estiver mesmo doente e se for urgente tem que se receitar alguma coisa. Também percebo isso. Agora, acho que não devem ceder à pressão quando é apenas uma constipação ou Claro. suspeitam que é algo viral. No entanto, eu percebo, por exemplo, há antibióticos de largo espectro que matam muitas bactérias diferentes e de espectro mais focado, digamos assim. Em teoria, devia estar o antibiótico só de espectro focado para matar a bactéria que está a causar a doença. Na realidade, às vezes a situação é urgente, tem que se receitar logo e mais tarde é que se faz os testes para saber qual é a bactéria e quais são as resistências que essa bactéria poderá ter. Portanto, há aqui um compromisso entre agir rápido e não dar o antibiótico errado ou pressa demais.
Uhum. Também concordo que não é fácil. A Claro, pressão dos pacientes poderá vir, talvez, por também falta de informação. Cá está. claro, Se claro, estivessem mais claro. bem informados sobre o problema, se calhar teriam mais consciência de que não se pode tomar antibióticos por tudo e por nada. O Paulo Durão já referiu aí uma área e poderemos falar dela com mais pormenor. Tendencialmente podemos pensar que o problema com a resistência aos antibióticos vem apenas da utilização deles na saúde humana, mas há aí a questão da agricultura, da pecuária, onde os antibióticos também entraram, continuam a entrar em força, e isso não é um problema, essa resistência que é criada através da utilização de antibióticos na agricultura e na pecuária, noutros campos, não fica só nesses campos, passa para nós humanos também. Essa é uma área importante e Sim. julgo que é também uma das suas áreas de trabalho como investigador. É sim, senhor. Basicamente, é preciso esclarecer que os medicamentos os antibióticos que são utilizados é um problema global. As resistências vão se acumular tanto no ambiente como nas águas residuais de um hospital, como num paciente. Portanto, é um problema que tem que ser atacado de diferentes abordagens. Não basta parar de prescrever um antibiótico quando a resistência a esse antibiótico está alta. Uma das coisas que também temos estudado recentemente é que, por exemplo, há antibióticos que não se degradam facilmente quando já estão no ambiente e começam a acumular. Então, também temos estudado alguns processos de biodegradação, ou como é que a gente poderá degradar o antibiótico de uma maneira sustentável e que se possa ser aplicado eventualmente em estações de tratamento de água, em Uhum. diferentes locais, para remover a pressão do antibiótico. O antibiótico, em baixas concentrações, já tem um efeito dramático na ecologia das bactérias no solo, na água, e acho que não temos bem noção desse efeito, dessa poluição, digamos assim, Sim, sim, sim. causada por antibióticos. E O- sim, Diga, não sei se ia acrescentar. desculpe. E também acrescentar que uma maneira também que nós temos abordado este assunto, este problema, esta globalidade do problema, é também um bocado pela prevenção e pela educação. E eu, se calhar, gostava de mencionar que nós temos agora um projeto pedagógico, um projeto de ciência cidadã, que é o Micromundo, em que vamos às escolas, tentamos dar um bocadinho de educação sobre este problema, mas também incentivamos os próprios estudantes universitários e do liceu a apanharem amostras do solo, estudarem biodiversidade bacteriana do solo e, cá está a surpresa, é que as próprias bactérias às vezes produzem antibióticos. Portanto, nós estamos a Sim. estudar essas bactérias para ver se conseguimos isolar novos compostos que se possam ser usados como antibióticos. E curiosamente é interessante saber isso também, sublinhar, são encontrados no solo. Portanto, olhamos para onde pomos os pés e não só à procura desses novos antibióticos. Do ponto de vista, como o Paulo Durão referiu, e é também a sua área de interesse, tanto quanto sei, é perceber como é que as bactérias resistem, aprendem a resistir aos antibióticos. Esse é um campo de trabalho que a comunidade científica está a olhar com atenção e continua a olhar com atenção mais do que criar, ou para além de criar antibióticos e novos antibióticos, é perceber como é que as bactérias resistem. Sim, exatamente, é um dos meus focos da minha investigação, tem sido durante os últimos anos. Eh, Todo o processo de ganhar resistência é um processo evolutivo, é o clássico Sim, exemplo de exato. como é que a evolução acontece em tempo real. Um pouco como nós E- humanos também acabámos por fazer, de resistir às condições da natureza e outras para evoluirmos, não é? Exato. Mas o poder de adaptivo das Sim. bactérias ultrapassa-nos em muito, porque elas Uhum. duplicam-se às vezes em meia hora. Basta ter a noção de que num dedo muito sujo podemos ter 1.000 milhões de bactérias. Sim. Portanto, há aqui esta coisa de ganhar resistência. É uma probabilidade, mas é uma probabilidade muito grande quando temos muitas bactérias. É como jogar no Euromilhões. Se for só uma bactéria a jogar, a probabilidade de ganhar é muito baixinha. Mas se forem 1.000 milhões a jogar, a probabilidade de que uma delas ganhe a resistência é muito alta. Uhum. Uh, E esses mecanismos até que ponto estão conhecidos? Como é que as bactérias têm não essa estão todos capacidade, conhecidos. essa velocidade e que capacidades utilizam, que ferramentas utilizam para criar essa resistência? É uma área ainda muito, com campos, com zonas ainda muito obscuras? É uma área ainda muito académica, que tem muito potencial, mas quanto mais percebermos de como é que elas evoluem para as resistências,
mais facilmente será descobrir o seu calcanhar daqueles. É um bocado aquela teoria de que conhece o teu inimigo para poderes descobrir os seus pontos fracos. Sim. E é um bocadinho isto, porque basicamente, se o processo é evolutivo, se nós percebermos como é que elas evoluem com três ou quatro ou cinco resistências, podemos descobrir, então se calhar quando estão a ganhar resistência para o antibiótico A, ficam mais suscetíveis ao antibiótico B, ou a combinações de antibióticos. Portanto, é tentar perceber qual é a melhor abordagem para matar essas bactérias que já são resistentes a muitos antibióticos. É que depois as bactérias podem adquirir uma resistência e depois outra e depois outra, e o processo evolutivo nunca para. E podemos chegar ao cúmulo de ter bactérias que já têm resistência a 30 antibióticos, por exemplo. Uhum. Já que estamos a falar deste campo de investigação, especificamente, o que é que está sobre a sua mesa de trabalho nesta altura, aí no laboratório em tecnologia microbiana e enzimática? Está a observar, está a estudar exatamente esta evolução das bactérias? Está a estudar outras áreas para além disso? O que é que está aí sobre a mesa de trabalho? Eu agora tenho focado mais numa abordagem de degradação dos antibióticos no ambiente, mas ao Aham. mesmo tempo tenho também pedido uma técnica nova, porque eu Sim, estou interessado em perceber como é que algumas enzimas ligadas ao antibiótico evoluíram, que chegaram até hoje aos nossos dias, da maneira como elas são, como é que elas começaram a degradar antibióticos, qual é que era a função delas originalmente, que não era provavelmente degradar antibióticos, era uma coisa fisiológica diferente, e portanto estou também, digamos que a adquirir conhecimentos novos de novas abordagens evolutivas, ao mesmo tempo que também me concentro na degradação dos antibióticos. uhum. É aqui uma mistura de várias Claro, coisas. uma mistura, mas as coisas estão ligadas. Sim, Uma, sim, 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 sim. esse conhecimento cada vez mais detalhado sobre esta evolução das bactérias vai implicar o quê? A criação de novos antibióticos, a criação de outros fármacos que não serão antibióticos. Para onde é que a investigação e este conhecimento está a apontar? Pronto, é verdade que precisamos de novos antibióticos e acho que a aposta é sempre desenvolver novos antibióticos porque o processo de evolução, na verdade, não se consegue parar totalmente. Consegue-se abrandar a Sim. evolução, mas não se consegue abrandar. Portanto, vamos sempre precisar de novos antibióticos. Mas não basta ser um antibiótico, e isto é que é aqui o problema, de segunda ou terceira geração, ou seja, agarrar um antibiótico que já existe, modificá-lo ligeiramente e usá-lo outra vez. Isto é um problema que estamos a comprar tempo. É bom, mas não é a solução ideal. A solução ideal seria sempre encontrar novos alvos dentro da célula, dentro das bactérias, que possamos atacar e então arranjar. Quantas mais soluções arranjarmos, quantos mais alvos tivermos, melhor podemos fazer em termos de combinações de antibióticos para atacar este problema. Uhum. Em relação por exemplo, quando nós tomamos amoxicilinas e beta-lactâmicos, como da família da penicilina, já há muita resistência esse tipo de antibióticos. O que se faz muito hoje em dia como é uma enzima que degrada o antibiótico, o que se faz muito é adicionar um inibidor, que é o ácido clavulânico, que se vai ligar às enzimas que degradam o antibiótico e as inibem. E então a resistência deixa de ser possível, basicamente. Sim, sim. Então, e este tipo de solução, em que é um antibiótico e um coadjuvante que se toma tudo junto, é talvez um mecanismo que só podemos usar se soubermos como é que elas evoluíram para a resistência. Tínhamos que saber que era aqui uma enzima que degrada antibióticos e como é que a gente pode inibi-la. E isso só sabemos sabendo como é que é o mecanismo de resistência. Uhum. Um dos caminhos passa também por desenhar antibióticos específicos para determinadas resistências. Esse é também um dos caminhos. A medicina personalizada, eu diria Sim, que que já sim, existe em alguns campos, já, não é? já. Eu diria que estamos um bocado longe dessa solução ainda. Eu diria que isso é o ideal. Só que os antibióticos tendem a matar mais do que uma bactéria. O que eu As quero dizer com boas e as isto? más, As boas e as simplificando a más, questão. exatamente. Sim. Nós temos no nosso intestino, que é a maior comunidade bacteriana que temos em nós, é no intestino, muitas bactérias que são boas, são comensais. E elas estão lá e é suposto estarem lá. Até nos ajudam no sistema imunitário, no sistema digestivo, a digerir comida que às vezes nós precisamos de ajuda de coisas que são produzidas pelas bactérias. Portanto, destrincar as bactérias más das bactérias boas com o antibiótico ainda é muito difícil. Uhum. Mas
mais uma vez, este conhecimento evolutivo, como é que as bactérias ganham muitas resistências, poderá ajudar a saber qual é o ponto fraco de uma bactéria que tem muitas resistências, deixando mais ou menos, ao menos afetadas as bactérias suscetíveis a antibióticos. É um dos objetivos. Outro objetivo será, talvez, não matar as bactérias diretamente, mas influenciar o resultado de uma competição por recursos entre bactérias suscetíveis e resistentes. Não sei se Muito estou a bem. fazer. Sim, sim, Pronto, desequilibrar esse combate. Sim, sim. exatamente. Elas estão a concorrer pelos mesmos recursos, os recursos são Sim, limitados exato. no intestino. A ideia seria ter compostos que fazem com que favoreça a bactéria suscetível, que ganhe essa competição, fazendo com que a outra bactéria desapareça, eventualmente. Muito, muito interessante. Isso será um campo para o futuro, ainda ligeiramente distante, ou há já investigações que estão a chegar a dados promissores mais perto de Eu nós? diria que estamos ainda no mundo académico ainda. No mundo, Há, pois, porque depois há essa questão. Uma coisa é chegar a conclusões interessantes e potencialmente interessantes no mundo académico, depois falta o passo seguinte, não é? Que é passar exatamente. para a aplicação clínica, não é? Infelizmente, eu acho que não há muito. Portanto, existe mais interesse na farmacêutica desenvolver uma droga, um medicamento para uma doença crónica, que basicamente se pode tomar, que basicamente podem vender à pessoa durante 50 anos, se for preciso, do que um antibiótico. Costumam ser drogas baratas e que se toma durante uma semana ou 10 dias e depois para-se tomar, porque o problema está resolvido, só daqui a um ano, quando voltar a estar doente, é que se volta a tomar antibióticos. Hum. Portanto, o próprio investimento que se tem que fazer para desenvolver um novo antibiótico, que é sempre muito caro, a investigação, os ensaios clínicos, nem sempre compensa depois o retorno que se tem com o novo antibiótico. Mas claro que isto é um problema de saúde pública. Claro, Não claro. sei, pois. Essa é uma das resistências também, é a resistência da indústria farmacêutica, de facto, porque olha também para a questão económica e essa a investigação, como disse, é cara, depois os resultados na prática não são assim potencialmente tão entusiasmantes para a indústria e há aí uma barreira de apoio à investigação que é também uma das dificuldades nesta altura, não é? Sim. Como acabou de dizer. Muito bem. Paulo Durão, e aqui, vamos para o terreno em Oeiras. O que é que se passa? Já nos deixou há pouco uma pista, nomeadamente através deste projeto de ciência cidadã, Micromundo Oeiras, arroba, se quiserem, Oeiras. O que é este projeto? Como é que, de repente, cidadãos, estudantes, e se calhar não só, investigadores também, estão a procurar novas pistas, bactérias no solo? O que é que se passa com este projeto? Este projeto já apareceu nos Estados Unidos já há alguns anos, chamado Tiny Earth. Depois passou para a Espanha, chegou à Península Ibérica primeiro por Espanha, há cerca de 8 anos atrás, e em Espanha mudou de nome para Micromundo, e depois apareceu primeiro em Portugal, no Porto, e acho que já foi há cerca de, se não me engano, de 5 anos. Nós, em Oeiras, desenvolvemos isto agora há cerca de 3 anos, vai haver a terceira edição agora em janeiro, claro que vai começar, e é um projeto muito engraçado, na minha opinião. É um projeto de ciência cidadã em que envolvemos cidadãos comuns, digamos assim, estudantes, Uhum. num processo muito engraçado em que, basicamente, primeiro ensinamos, damos uma formação pedagógica sobre o problema das resistências e das poucas medidas que a gente pode fazer para atrasar o problema, mas depois também ensinamos um bocadinho do método científico e encorajamos eles a recolherem amostras do solo, claro, com luvas e tudo em esterilidade, com Claro, condições. Nós, claro. nós fornecemos isso tudo, mas a ideia é eles recolherem amostras do solo e depois, no laboratório, plaqueiam, veem as bactérias que crescem, isolam algumas e depois fazem dois tipos de testes. Uma é ver se as bactérias que elas isolaram conseguem matar outras bactérias, portanto, estão a produzir antibióticos, e é muito engraçado quando acontece, vê-se que à volta da bactéria que a gente lá põe, a outra bactéria não cresce, tem tipo um círculo à volta, Sim, sim. limpinho. No fundo, é Eh, voltar ao e, momento inicial em que o Alexander Fleming descobriu, por exatamente, acaso, que exatamente. tinha ali uma bactéria que depois tinha um círculo à volta em que não se Sim. reproduzia, não é? Muito interessante. É exatamente isso que estamos a fazer, é ver os alvos a aparecerem e ao mesmo tempo estamos também, decidimos agora acrescentar um ponto que é começar a mapear as resistências que existem no solo.
para tentar ver correlações, basicamente de proximidade com hospitais, se há mais resistência perto de hospitais, perto de rios, perto de estações de tratamentos de água. Vamos a começar a mapear um bocadinho três antibióticos que é usado ou na veterinária ou na medicina e tentar depois perceber se há padrões de onde é que esses antibióticos aparecem mais no solo. E também queremos fazer isso anualmente para também ter uma questão temporal, para saber se as resistências estão a aumentar, ou estão a diminuir, ou estão-se a manter, perceber aqui as tendências também. Uhum. E Pronto, assim e se o projeto trabalha agora neste. consiste nisso. Sim, sim, neste micromundo, @Oeiras, se quiserem procurar, deixo aqui o link também junto com a nossa conversa, mas é fácil se procurarem num motor de pesquisa, micromundo, @Oeiras, vão encontrar este projeto especificamente aqui em Oeiras. Pode ser que um dia, quem sabe, não seja descoberto aí um antibiótico, pelo menos uma pista para um antibiótico que possa dar uma ajuda sobre a situação que se vive até agora. É essa a ideia. É essa a ideia, exatamente. Sim. Paulo Durão, muito obrigado por esta conversa e mais uma vez fica aqui para além de nos dar nota do ponto da situação nesta altura na investigação, fica essa nota de que cabe também a cada um de nós termos mais atenção sobre o modo como utilizamos antibióticos. Parto do princípio que ninguém os vai comprar com acesso livre, porque isso seria uma situação ainda mais complicada, não é? Mas precisamos de ter atenção como utilizamos os antibióticos e como o Paulo referiu, há muitas questões a terem atenção, nomeadamente no campo da agricultura. Esperemos que a mensagem passe cada vez mais. Obrigado, Paulo. Muito obrigado. Foi um gosto.